Que bênção, queridos. Aleluia. Deus é bom, você crê? Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. O tema da administração nessa noite é vida ou morte. Olhe para seu vizinho e diga vida ou morte. O que foi que ele disse? Ele quer o quê? Vida ou morte? Amém? O irmão ali quer os dois, amém. Mas até o final da administração, certamente você só vai querer um. Dentro do contexto dessa noite, amém? Deuteronômio capítulo 30, versículo 14 diz: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, palavras da salvação. Amém. Olha que coisa interessante, queridos. Deus, por meio da sua palavra, falando com um povo que estava indo possuir uma terra que Deus disse que já havia dado a eles, disse: olha, eu estou propondo a vocês. Sabe que Deus é um Deus que nos propõe, Ele não impõe. Ele nos propõe um estilo de vida. E Ele diz: olha, eu proponho para você, vida ou morte. E Ele diz que vida é obedecer a Ele, é andar nos seus estatutos, é ficar com aquilo que Ele transmitia para aquele povo. E Ele diz que morte é se desviar daquilo, é buscar outros deuses, é não servir a Ele, é não dar ouvidos a Ele. E no final ele ainda termina esse contexto dizendo assim: eu, porém, vos digo, escolha a vida. Então, a proposta de Deus para mim e para você sempre vai ser uma vida plena. Diga, vida plena. De novo. É interessante que ele começa dizendo: eu te proponho a vida e o bem. Então isso mostra que o bem está associado à vida de Deus. Em Jesus, quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que a Zoe, a vida que Deus tem, ou a vida do tipo de Deus, veio habitar no nosso espírito recriado. Então Ele entregou a sua natureza para mim e para você. A vida está dentro de mim e de você, e é essa vida que Ele tem proposto para nós vivermos nessa terra. Ele diz: escolha, pois, a vida. É interessante que lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, eu quero que você vá comigo para lá. Romanos 10, 8, nós vamos ler muito a Bíblia hoje, amém? Romanos capítulo 10, versículo 8, ele diz assim: porém, que se diz? Ou seja, ele vai citar agora exatamente o que nós acabamos de ler, que tinha lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. Ele diz: o que se diz? O que é que se fala? Ou o que está escrito? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, diga boca. Repita comigo, boca. Guarda isso que vai ser muito útil para a gente. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração e no Espírito creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca, diga boca, se fala ou se confessa a respeito da salvação. Perceba agora que Paulo, escrevendo para os irmãos que estavam em Roma, ele vai pegar o mesmo versículo lá de Deuteronômio, dizendo que a palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Ele vai pegar o mesmo contexto que vai falar de vida ou morte, o mesmo início,
E agora vai trazer para a nova aliança, para a nossa nova condição em Cristo hoje. E ele diz, queridos, que se com a nossa boca nós falarmos, nós vamos ser salvos. Diga, eu vou ser salvo se eu confessar, se eu falar com a minha boca e crer com o meu coração. Então um dia, seja na igreja, individualmente, em casa, ou alguém pregando para mim ou para você, nós ouvimos falar do evangelho, que são as boas notícias, nós cremos nisso, falamos, declarando que aceitamos o que Jesus fez por nós naquela cruz, e nesse momento nós fomos salvos. Diga, eu fui salvo. Então ele diz agora que aquilo que nós falamos traz salvação. Repita comigo, diga, o que eu falei e o que eu criei trouxe salvação para a minha vida. E aí ele agora começa a associar a fé, que é o crer, com o falar, que é o confessar, para manifestar a vida que Deus propôs para nós de sermos salvos. Quando nós nascemos de novo, salvação não é somente morrer e ir para o céu. Morrer e ir para o céu é uma bênção, é maravilhoso. Meu Deus do céu, que negócio glorioso morrer e não ir para o inferno. Mas morrer e ir para o céu faz parte de um pacote chamado salvação. Dentro desse pacote tem cura, preservação, proteção, provisão, bem-estar. Então, está dentro de um pacote chamado salvação. Então, a vida que ele tem para nós temos acesso a ela quando nós cremos e quando nós falamos. O interessante é porque lá na antiga aliança, ele coloca e diz, olha, você tem para escolher e eu te digo para escolher a vida. Sabe, queridos, Deus ele sempre tem um plano glorioso para nós. Ele não tem um plano de morte, ele tem um plano glorioso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Você não precisa abrir, os meninos vão colocar aqui esse versículo. Diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Diga, a fé tem um espírito. E esse espírito aqui, irmão, não está se referindo literalmente apenas a um Espírito Santo. Mas ele está falando sobre uma atitude que a fé tem. Amém? E ele diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também. Então ele começa a mostrar agora que a fé que trouxe a vida para mim e para você quando fomos salvos, essa fé, ela não pode ser vivida sem falar aquilo que nós estamos crendo. Tá tudo bem até aqui? Você vai entender lá no final porque o tema é esse. Então a fé, ela tem um modo de agir. A fé é crer com o coração e falar com a boca. O que é que Marcos capítulo 11, versículo 23 diz? Vamos lá, ajuda o pregador. Marcos 11, 23. Cadê os alunos do Rema? Calma, um de cada vez. Marcos 11, 23. Vamos lá, coloca aqui, irmão, para o pessoal não passar vergonha. Marcos 11, 23. Porque, vamos todo mundo, leia bem alto para você nunca mais esquecer. Porque em verdade vos afirmo. Vamos, irmão, junto comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, existe um estilo de vida, um espírito da fé, uma atitude de andar em fé. E o próprio Jesus, falando dessa atitude, ele diz, olha, essa atitude envolve você falar. Se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar. Olha o outro princípio, não duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz. Olha que coisa interessante. Já parou para pensar que muitas vezes nós colocamos a responsabilidade de coisas em Deus? Nós dizemos assim, tal coisa aconteceu, mas Senhor, por que o Senhor não me livrou? Não, eu adoeci, mas Senhor, por que o Senhor não me curou? Não, tal coisa ruim aconteceu, mas Senhor, por que o Senhor não fez nada?
E o interessante é que Jesus, que é a exata expressão do Pai, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3 nos diz, Jesus nos ensina que a responsabilidade da prática da fé não é Deus, ou não é de Deus, é nossa, diga é minha. Então ele não diz, se você crê em Deus, vai acontecer isso. Ele disse, se você crê no que você fala. Ah, pastor, então quer dizer que eu não preciso crer em Deus, não? Deve. Nós nascemos de novo, nós cremos na sua palavra. Mas porque eu creio nele, porque eu creio na palavra, porque eu aceito o que a palavra de Deus propôs para mim, disse para mim, eu também preciso crer que aquilo que eu falar, acreditando e não duvidar, vai acontecer. Porque ele não disse somente eu tenho todo o poder, ele diz tudo é possível ao que crê. Então, perceba, irmãos, que a vida e a morte, ou desfrutar da vida que Deus tem para nós, ou viver uma vida sofrível nessa terra, tem a ver com aquilo que nós falamos. Olhe para seu vizinho e diga para ele, o que você tem falado? Foi o que ele disse. Tem um livro, eu não sei, eu acho que deve ter ali na livraria, chamado Não Fale Negativo. Tem? O pastor Gerson vai olhar aí, no estoque online. Sabe, queridos, um livreto tão... Tem? Pronto. Já que está me dizendo que tem. Um livreto tão pequeno, mas tão poderoso, que nos tira de uma realidade. Já parou para pensar que nós estamos cercados de pessoas falando mal, falando negativo, falando errado? E quantos entendem que, como Mateus, coloca aqui por favor, Mateus, capítulo 12, versículo 34. Se puder colocar só a parte B. Não, coloca do início. Raça de víboras, como podeis falar... Isso é Jesus, viu? Ei, vem cá. Olha para mim. Não diz a ninguém não. Tem momentos que Jesus é duro. Alô? Às vezes a gente acha que, porque Jesus era a exata expressão do Pai, do amor de Deus, ele não nos confrontava, ele não confrontava as pessoas. Porque nós criamos muitas vezes uma ideia na nossa cabeça que andar em amor é ser meloso. E aí Jesus chega para um povo que estava errando, e que errava porque não dava atenção à palavra, e nunca poderia andar na perfeição que nós podemos hoje, porque não tinha o Espírito Santo dentro, mas mesmo assim, dentro daquilo que eles tinham, eles poderiam ser obedientes em algumas coisas. E aí Jesus diz, em amor para eles, raça de víboras. Eita. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Próximo. Diga, a boca fala do que está cheio o coração. A gente vai continuar no 35. Deixa aí o 35. Porque já parou para pensar que aquilo que nós nos enchemos é aquilo que nós vamos falar. Quem aqui, quando não era cristão, lembra que mês de janeiro tinha algo que passava na TV? Hoje ainda passa, mas você não perde mais tempo com isso, você é cristão. Tem um programa chamado BBB. E aí você começava a falar daquilo em todo lugar. Não era assim? Você vai para o trabalho, o povo está falando disso. Quem foi eliminado, quem foi para o paredão, quem deixou de ir. Você chega na escola, o pessoal está falando disso. Você vai para a faculdade, o pessoal está falando disso. Você entra no X. Hoje não é mais Twitter, né? X. Está lá, uns trend tops, os assuntos mais comentados. BBB, BBB, BBB. Eu tenho uma tradução para isso, mas eu não posso falar na igreja. Mas é interessante porque todo mundo está falando daquilo. Por quê? Porque é o que está ouvindo. Todo mundo se ouve aquilo, então as pessoas começam a falar daquilo. Então, se nós nos enchemos daquilo, nós vamos falar aquilo. Amém? Então, Jesus diz que nós vamos falar daquilo que estamos cheios. Agora, versículo 35. O homem bom, oh aleluia, tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau
do mau tesouro tira coisas más. Próximo. Digo-vos que toda palavra, diga palavra. Olha aí ele trazendo de novo a responsabilidade sobre aquilo que nós falamos. Ele diz, toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. 37. Porque pelas tuas palavras será justificado. 37, ajuda o pregador. 37. Porque pelas tuas palavras será justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Então, aquilo que eu falo vai determinar a salvação que eu vou usufruir. Eu fui salvo crendo, mas eu precisei falar. Então, a vida e a morte, ou a morte, elas vão ser resultados diretos daquilo que eu creio e falo. Mas pastor, quer dizer que se eu falar fé, eu vou usufruir do que a palavra diz? Exatamente. Quer dizer que se eu falar incredulidade, eu vou usufruir do que a incredulidade diz? Exatamente. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é murmuração? É o contrário de fé. Murmuração é fé na coisa errada. Repita comigo, eu posso crer certo e falar certo. Diga, ou eu posso crer errado e falar errado. Jesus disse, toda palavra frívola, tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que não edifica, eu e você iremos prestar conta diante do Senhor. Diga, uau. Esse uau foi muito fraco, diga, uau. Então isso significa, queridos, que aquilo que usufruímos hoje é fruto do que cremos e falamos. Pastor, eu quero escolher a vida, então precisamos falar vida. Mas eu só falo vida se eu estiver ouvindo vida. Se eu estiver me blindando de notícias erradas, de pessoas negativas, de pessoas que vêm trazer problema para mim e para você. Pastor, mas eu não posso sair do mundo. Não, nós podemos ficar no mundo sem dar atenção a isso. Porque aquilo que nós falamos é fruto do que ouvimos. E nós escolhemos o que ouvir. Ou pelo menos escolhemos a que dar atenção quando estamos ouvindo. Sabe, queridos, já percebeu quando a gente tá assim? Vem cá, pastor, por favor. Imagina que eu estou aqui como quem não quer nada. Aí o pastor Hinaldo chega assim e diz, rapaz, faz o que tu está falando comigo. Rapaz, tu está sabendo o que disseram de tu? Deixa eu dizer para você, não, assim fica melhor, né? Bicho, tu está sabendo o que disseram de tu? Tá não. Menino, disseram que tu é mago, que só, bicho, que tu é mago de ruim. Foi. Sério que esse negocinho de idade metabólica tua de 23 anos, isso é balela. E disseram mais. Oh, rapaz, falaram isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso é comum de acontecer, sim ou não? Vamos lá, ajuda o pregador, sim ou não? Às vezes a gente acha que não ser influenciado negativamente é só ver um relatório negativo ou assistir um telejornal de coisas negativas. Às vezes é uma conversa assim. Sabe o que é Efésios nos orienta? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Às vezes nós nos reunimos enquanto irmãos e o que sai da nossa boca? Agora, porque aquilo que sai da minha boca pode influenciar a vida de alguém. Não, mas é só para o irmão ficar sabendo e orar. Quem precisa saber é Deus. O irmão não precisa saber. Às vezes a gente precisa ter cuidado para não estar vomitando as nossas insatisfações. Alô? Porque o irmãozinho, ele pode estar com algum problema e uma insatisfação que você vomita sobre a vida dele pode fazer ele olhar a pessoa de uma maneira completamente diferente. Alô? Você está aqui? E aí, queridos, o pastor Hinaldo tem algumas opções em uma conversa como essa. Ele pode chegar para mim e dizer, rapaz, me conta mais. Vou pegar. Ai, foi. Aquele bichinho safado. Essa é uma das opções que ele pode fazer. Outra opção é ele chegar para mim e dizer, rapaz, não me conta não. Ore por ele.
Outra opção é ele dizer, rapaz, como é? Ele disse o quê? E ele que faz isso e aquilo outro? Alô, aleluia. Você pode aplaudir a vida do pastor Inácio? Mas isso pode acontecer, sim ou não? Sim. Isso é algo muito simples. Aí a minha pergunta para nós é, nós precisamos guardar aquilo que nós estamos ouvindo? Você liga a TV, nós ligamos a TV, colocamos num rádio lá. É interessante porque o que nós ouvimos na TV, no rádio, na internet, ou o que nós lemos na internet, isso vai determinar as nossas crenças. Se eu me alimentar da palavra, eu vou falar segundo a palavra. Porque o meu coração vai estar cheio da palavra. E se eu falo segundo a palavra, eu vou usufruir da vida que Deus tem para mim e para você. Às vezes parece ser algo muito complicado viver o plano de Deus. E na verdade é simples demais. Mas pastor, eu estou fazendo isso, mas sabe, Deus, Ele propôs o primeiro passo. Se crê como? Se é salvo como? Crendo e falando. Como é que fé opera? Crendo com o coração, falando com a boca, por estar andando em amor. Às vezes a gente tem fé, mas não está andando em amor. Às vezes a gente está andando em amor, mas não está andando em fé. Às vezes a gente está crendo, falando certo, mas a gente está errando em alguma área da nossa vida e a gente está guardando aquilo ali. Não, pastor, mas o que é que tem dirigir sem carteira de motorista? Tem muita coisa. Você está quebrando um princípio? Alô? Quebra de princípio atrai morte. Mas pastor, é porque eu preciso. Se você precisa, o maior interessado em que você ande legalmente é Deus. Mas pastor, é porque é caro tirar uma habilitação. Caro é pagar o preço do pecado. Deus, Ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que você pede ou pensa. Então se sei lá quanto é uma habilitação hoje? 2.000? 3? O que é 3.000 para o Senhor? Nada. Agora a gente fica dando brecha, abrindo. Não, isso aqui é nada não. E depois a gente não sabe porque as coisas não estão fluindo na nossa vida. Mas eu estou falando. Cadê a vida que Deus tem para mim? Queridos, não deixa que o diabo, ele nos leve. Não podemos deixar o diabo nos levar para um campo onde nós vamos questionar a Deus. Porque a palavra não muda e ela funciona. Diga, a palavra funciona. Tiago 3:2 diz, se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito e é capaz de segurar todo o corpo. Uau! Se nós conseguimos domar a língua, e você pode ler depois Tiago do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Vê que verdade poderosa a Bíblia fala lá. Ela vai falar que animais podem ser domados. E muitas vezes nós não estamos conseguindo domar a nossa boca, a nossa língua. Provérbios 18:20 diz o quê? Vida e morte estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Sabe o que é que em hebraico isso significa? Exatamente o que está aqui. A gente não precisa tentar interpretar, encontrar o que não está muito revelado e muito claro na Bíblia. Então diga, eu preciso falar certo. Não, desse jeito eu acho que você talvez está pensando se vai. Diga, eu preciso falar certo. 1 Pedro 3,10 diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. Quem quer viver feliz aqui? Vamos lá. Eu acho que alguns estão em dúvida, né? Vou dar outra oportunidade para você. Quem quer viver feliz? Aleluia. Todos nós queremos. 1 Pedro 3,10, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. De novo, aquilo que nós falamos. Aparta-se do mal
pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Oh, aleluia. Diga palavras. Palavras vão determinar aquilo que nós vamos viver. Palavras, os coaches, eles descobriram isso, estão ganhando muito dinheiro, ensinando para você o que a Bíblia já te diz. Pastor, é errado fazer coach? Não, você pode ter um coach, você pode fazer cursos, maravilhoso. Mas a Bíblia nos ensina há muito e muito tempo. Alô, tudo bem com você? Diga, Deus é bom. Agora, eu falei que murmuração é o contrário de incredulidade. Nós vamos ler uma passagem bem longa agora. Eu peço que você preste bastante atenção. E vai ficar bem claro exatamente como essas duas coisas funcionam na vida de alguém. Tá bom? Você pode acompanhar comigo. Por favor, abra sua Bíblia em Números, capítulo 13. Vou pedir que literalmente os meninos não coloquem aqui e você abra sua Bíblia comigo. Números, capítulo 13, versículo 25. Eu falei um pouco sobre esse texto aqui semana passada. Mas eu quero ler ele na íntegra com você. E parte do capítulo 14 também. Para nós vermos literalmente esse princípio que nós estamos falando aqui de vida e morte acontecendo. Números capítulo 13, versículo 25. Isso aqui é quando Moisés levanta os 12 espias para espiar a terra de Canaã. E diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. E mostrou os frutos da terra. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha para cá. Queridos, você concorda comigo que eles trouxeram um relato exato de tudo que eles viram naquele lugar? Porque se você ler os versículos anteriores, Moisés manda eles ir, olhar tudo e trazer um relatório completo. Eles estão trazendo o relatório exatamente conforme o que eles viram. Só que tem algo interessante. Eles começam falando do lugar, mas uma palavra usada no versículo 28 muda o tom do relatório. Embora o relatório seja verdadeiro, uma palavra mudou o tom da conversa. E a palavra foi: porém, entretanto, todavia. Eles começaram a falar: olha, o lugar é bom, a terra é boa, mana leite e mel, está aqui os frutos. Porém, o povo... E ele poderia trazer o mesmo relatório, sem ter um tom pessimista. E quando eles falam isso, a Bíblia diz no versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Perceba a diferença. Alguém disse: o povo é poderoso, a gente é assim, assim, assado. Caleb, identificando rapidamente aquela atitude de incredulidade daquele povo, disse: nós vamos prevalecer contra aquele povo. Nós vamos continuar. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos,
como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Agora perceba algo. Eles começam a dizer, rapaz, nós não podemos dominar aquele lugar. O povo lá é forte, tem gigante, e aos nossos olhos, diante deles, nós éramos como gafanhotos. E ele acrescenta, e éramos aos olhos deles também. Mas aos olhos deles não eram. Se você ler o capítulo 14, outros versículos mais adiante, ou até o livro de Josué, você vai ver a Bíblia dizendo que aquele povo dizia, meu Deus do céu, o povo de Deus vai atacar a gente. Em outras palavras, estamos arruinados. Mas a negatividade, a forma como eles estavam falando, as palavras que eles proferiam, estavam cheias de incredulidade. E a incredulidade muda a nossa perspectiva diante das coisas. Ah, mas alguém que mora no Brasil, que mora no Nordeste, a região mais pobre, talvez uma das mais pobres do país. Ah, que mora no Agreste, que mora em tal cidade, que não fez faculdade, que não tem tanto estudo. Conseguir isso é impossível, é não. Mas esses relatórios, essas coisas, o que as pessoas falam, quando transforma-se em incredulidade na nossa vida, muda a nossa perspectiva diante das coisas. E nós passamos a nos ver, não como Deus nos vê, mas como nós achamos que somos. Alô? Você está aqui, irmão? Mas ele continua, vamos lá, vamos ler comigo. Capítulo 14, versículo 1 agora. Levantou, olha agora, eram 12 que foram espiar a terra. A gente sabe que Caleb e Josué não murmuraram. Então a Bíblia diz que dos 10, olha o que os 10 fizeram. Levantou-se, pois, toda a congregação, diga, todo mundo que ouviu aquilo. Mais uma vez. Incredulidade, irmãos, é propagada no meio daquele povo. E agora todo mundo começa a falar o quê? E o povo chorou aquela noite. Começou a gritar. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse. Todo mundo começou a murmurar. Uau. Diga, começaram a murmurar. Por que, irmãos, incredulidade influencia mais do que fé? Porque fé precisa de algo que você não está vendo. Incredulidade se baseia no que você está vendo. Alô? Todo mundo começou a murmurar naquele lugar. Aleluia. E o que eles disseram? Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros. Agora eles começaram a criar sua própria ideia. Esqueceram Deus, esqueceram a liderança, esqueceram a direção que Deus trouxe por meio daquele líder. Disse assim, não vai dar certo não. Vamos fazer do nosso jeito? Diga, murmuração é a porta de entrada para a rebelião. Alô? Vamos continuar. Aleluia. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar em nós, então nos fará entrar nessa terra, nulo dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Agora eu imagino duas pessoas no meio de milhões de pessoas, se levantando em fé, no meio de um mar de incredulidade e de murmuração. Versículo 10, apesar disso, toda a congregação disse o quê? Vamos lá, é isso aí. Foi isso que eles disseram? Não, apedreja eles. A voz da incredulidade sempre vai querer matar a voz da fé. Apedreja eles. Isso é loucura. Isso não vai dar certo não. Ninguém nunca conseguiu. Isso é um sonho. É esse pastor que é sonhador demais.
É fulano que sonha demais com coisas tão grandes. Aleluia. Diga, Deus é bom. Apesar disso, toda a congregação diz que os apedrejassem, porém a glória do Senhor. Oh, aleluia. Diga, Deus não está parado. Oh, aleluia. Todo mundo murmurando, mas uma atitude de fé de duas pessoas chamou a atenção de Deus. Oh, aleluia. Pode todo mundo estar dizendo que não vai funcionar. A atitude de fé chama a atenção de Deus. Não vai funcionar. Não é assim. Mas se você permanece firme naquilo que Deus falou, isso chama a atenção de Deus. Disse o Senhor. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés no 11. Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Tornou-lhe o Senhor. Segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que por juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. E eles desprezaram o Senhor como? Murmurando, falando errado, falando morte. Quando nós falamos morte, nós estamos desprezando o Senhor. Você está aqui, irmão? Está quieto essa noite. Está quieto. Domingo que vem a gente vai falar sobre o ministério dos anjos. Aí talvez você se alegre mais. Desprezaram. Nenhum deles verá. 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou. Diga, perseverou. Em seguir-me. Oh, aleluia. Eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor. Olha Deus dizendo, rapaz, Deus não tem por quem jurar além dele não. Então ele diz, olha, eu garanto, por causa de mim, eu garanto, que como falaste aos meus ouvidos, assim será com vós outros. Assim como eles estavam falando, vamos ser devorados, não vamos entrar. O povo poderoso, Deus disse, então como vocês estão falando, é assim que vai acontecer. Meu Deus do céu. Você está aqui, irmão? 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também a todos os que vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos daria habitar nela, salvo, senão, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Diga misericórdia. Vossos filhos serão pastores nesse deserto. Olha aí, ó, porque eles demoraram tanto tempo para chegar na terra prometida. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiências de me desagradar. Eu falei, assim farei a toda má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Diga misericórdia. Sabe o que é isso? É Deus matando? Não, é juízo vindo. Por quê? Incredulidade, murmuração. Incredulidade e murmuração traz o quê? Morte. Qual é o tema da administração? Não, vamos lá. Vida ou
morte. Aquele que bem utiliza, comerá do seu fruto. A vida e a morte estão no poder daquilo que nós falamos crendo. Amém ou é de nós? Ah, Deus é mau, Deus está matando o povo. Não, aquilo que eles temiam, aquilo que eles estavam falando, foi exatamente o que veio sobre eles. Deus só estava dizendo o que iria acontecer. Você está aqui ou foi para casa? Todos morreram de praga, adoeceram. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Uau! A pergunta que eu tenho proposta para você nessa noite é: o que você quer? Vida ou morte? O que você quer viver? Pastor, eu tenho vivido tantas coisas ruins na minha vida. Pois é, está na hora de mudar a sua confissão. O que é confissão, pastor? Aquilo que eu falo. Está na hora de mudar as minhas palavras. Está na hora de crer certo. Está na hora de alinhar o coração com a palavra. Dizer, rapaz, se Deus está dizendo, vai acontecer. Cale as vozes de incredulidade que te atormentam diariamente, falando vida. A gente não cala calado. A gente cala falando. Oh, aleluia. É provado cientificamente, queridos, que aquilo que nós falamos é processado pelo nosso cérebro em uma velocidade e traz uma compreensão muito maior do que aquilo que nós somente aceitamos. Aleluia. Ouça os sons. Olhe para seu vizinho e diga: Deus está te propondo vida. Onde a vida está? Diga: na palavra dele. A vida e a morte estão na palavra. E aquilo que nós falamos vai determinar aquilo que vamos ter. Mas pastor, tem morte na palavra? No sentido de trazer, de mostrar e nos ensinar a condenação que acontece quando nós andamos fora dela. Mas Deus está nos convidando nesse dia, meu irmão, a você ser mais ousado, a você crer, a você colocar mais força, a você mudar, a eu e a você mudarmos a nossa confissão. Porque o esforço para isso, irmão, não só é você que tem que fazer, não, eu também tenho. Todos nós temos isso na nossa vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Comece a andar com pessoas que vão crer e vão te puxar para andar em fé. Comece a andar com pessoas que creem e vai dizer, rapaz, vai dar certo. Se tão somente o Senhor se agradar de nós. Quer que agrada a Deus? Vamos lá? Quer que agrada a Deus? Fé. Vida ou morte? O que é que você escolhe nessa noite? Você pode ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ore ao Senhor, irmãos. Comece a agradecer a Ele pela palavra. Se comprometa com Ele. Diga, Senhor, se você precisar se arrepender, pedir perdão, faça, meu irmão. Ele está te ouvindo nesse momento. Pai, me perdoa por tanta murmuração, por tanta reclamação. Reclamo de tudo. Eu reclamo em casa. Meu Deus do céu. A tua casa, a nossa casa precisa ser um ambiente, irmãos, de fé. Não de murmuração. Marido não muda porque sua esposa reclama com você, não. Nem vice-versa, ou vice-versa. Comece a declarar palavras de vida sobre sua casa, sobre seu filho, sobre seus negócios. Meu Deus do céu, essa feira está tão ruim, esse movimento está tão ruim. Se você continuar falando isso, vai piorar. Comece a dizer, Pai, obrigado porque onde eu colocar a planta do meu pé, eu vou prosperar. Pai, obrigado porque onde eu tocar, isso é meu. Obrigado, Pai, porque o Senhor mandará clientes dos 4 cantos dessa terra. Obrigado por favor chegando sobre os meus negócios. Deus propôs, nós decidimos. Comece a falar crendo, meu irmão.
Sabe, irmãos, começa a mudar isso. Ah, pastor, mas está tão ruim aquele negócio, está tão ruim, começa a mudar. Ah, mas eu recebi um diagnóstico médico que vou morrer. Ei, muda isso. Ah, mas fulano nunca foi curado disso, você vai ser. Ah, pastor, mas essa doença é crônica, isso é hereditário. Ei, há um sangue derramado sobre mim e você, que quebrou toda maldição, que nos justificou, que quebrou essa natureza, essa condenação do diabo. Um corpo naquela cruz que foi dilacerado e ressuscitou para trazer cura para nós. Mas pastor, é porque é grande demais, é porque você não sabe o tamanho do teu Deus ainda. Existe uma vida de fé, uma atitude de fé, palavras de fé que Deus quer liberar sobre a sua vida, que você libere falando, para que você possa desfrutar da vida que Ele já propôs para você. Agora deixa eu te dizer, queridos, isso é um estilo de vida. Isso não é um dia. Mas pastor, é porque hoje eu fui muito bombardeado. Eu sei que de vez em quando tem dias que parece que toda a pressão do mundo está sobre a nossa cabeça. Todos nós passamos por momentos assim. Estamos em um mundo que jaz no maligno, o mundo. Mas existe uma saída. E essa saída chama-se Deus. Existe uma palavra, existe um Espírito que habita dentro de nós. Existe alguém que está dentro de nós que é maior do que o mundo, que é maior do que as adversidades, que é maior do que o problema. Nós só precisamos nos posicionar em fé, ficar firmados na fé, ficar firmados na palavra, independentemente das circunstâncias, dos ventos que queiram nos levar de um lado para o outro. Firmados na palavra, seguros na palavra. Oh, aleluia, Pai, em nome de Jesus. Somos tão gratos a Ti, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos propôs um estilo de vida completamente diferente. Não de murmuração, não de incredulidade, não proferindo palavras segundo a nossa carne, segundo a nossa mente não renovada, mas proferindo palavras segundo a Tua vontade, concordando contigo naquilo que falamos, Pai, para vermos o resultado, a vida que o Senhor tem proposto para nós. Sabe, irmão, talvez você colheu muita coisa errada até agora. Está na hora de começar a plantar certo. Suas palavras são como sementes que estão pavimentando o teu futuro, que estão determinando aquilo que você vai colher de agora por diante. Feche seus olhos e comece a ver o teu futuro de vida. Se amas a vida e quer ver dias felizes, então comece a ver seus dias felizes. Comece a ver que seu futuro será melhor do que o seu presente. Comece a ver o cumprimento dos planos de Deus sobre a sua vida, porque se você não vê em fé primeiro, você não verá isso manifesto naturalmente. Comece a ver sua família guardada, servindo ao Senhor. Comece a ver seus filhos crescendo no caminho do Senhor e sendo instrumentos poderosos usados na mão do Senhor para desfazer as obras do diabo. Comece a ver a boa mão do Senhor guardando sua casa, sua família, protegendo você, protegendo sua esposa, seu marido, seus filhos, seus parentes. Comece a ver aquele casamento que parece que está indo para o brejo. Comece a ver restauração sobre ele agora, porque suas palavras são o primeiro passo. Depois das palavras, as nossas atitudes. Comece a ver aquele sintoma de enfermidade sendo mudado por palavras de vida sendo lançadas. Está enxergando isso? Não está aparecendo? Talvez o diabo está te prendendo ainda nessa noite, dizendo: não é bem assim, porque eu não estou sentindo nada. Você não precisa sentir, nós só precisamos crer.
Aleluia, obrigado, Pai. Porque tua palavra não volta vazia. Ela não volta vazia. Eu declaro, Pai, mentes cativas à obediência da tua palavra. Entendimento dessas verdades chegando. Posicionamentos em fé. Falando a tua palavra. Agindo segundo a tua palavra. Não agindo segundo o natural. Não agindo segundo o que está vendo. Mas agindo segundo aquilo que a tua palavra nos diz, Senhor. Oh, em nome de Jesus. Mudanças, 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 transformação. Transformação, mudanças. Agora entenda, você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia.